Oi, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, vocês estão percebendo, num cenário novo. Exatamente. Por que será? Porque vamos começar uma nova etapa do canal Dona Geek. Exatamente, gente. Com parceria com a Perifacom, que a gente ama, adora, a gente vai começar um novo quadro neste canal. Plantão Dona Geek, onde vocês vão ficar sabendo de tudo, né? Sobre séries e filmes, vamos continuar conversando. Haverão também entrevistas, né? Futuramente. E nós, né, estaremos aqui com vocês toda semana apresentando Plantão Dona Geek. Bom, pessoal, vocês sempre tiveram curiosidade de saber como começou o nosso mundo nerd. Exato. Porque nós somos duas jovens 60 a mais e sempre gostamos desse mundo. Mas quando começou? Porque as pessoas acham que séries e filmes, animes, começou ontem. E é coisa de gente. jovem. E não é verdade. Nós tivemos uma relação de séries que nos acompanhou na infância, né? Desde eu me lembro dos 10 anos. É, porque nós também fomos crianças, viu, gente? Nós não nascemos velhas. Exatamente. Né? Então, nós fizemos uma relação para vocês saberem que as séries começaram muito tempo atrás. E nós assistíamos em preto e branco, né? Às vezes ela sumia, a gente não sabia por quê. Hoje nós sabemos, né? Achávamos que todo mundo falava a nossa língua, quando não é verdade. Era tudo dublado, né? Então, nós fomos nos apegando àquelas séries antigas. Hoje, eu acho que a gente já não assistiria mais, né? Mas naquela época, era a nossa alegria, né? A nossa diversão, assistir. E a gente não entendia por que a série sumia. Hoje em dia, eu pesquisei algumas séries que eu amava e é porque não tinha... E era a famosa televizinha. Sabe o que é? A gente ia ver no vizinho. A gente ia lá, tava bom, até a hora que o vizinho vinha, mudava na sua cara e convidava você a voltar para sua casa. Vou começar por uma série que é com um ator bem conhecido, Bruce Willis, que era A Gata e o Rato. Era uma série... Porque eles eram dois detetives, né? Dois detetives. Faziam investigações. Foi aí que começou a minha paixão por filmes de espionagem policiais. Né? Era alegre, ele era atrapalhado, mas era uma série alegre, né? Divertida, né? E eles sempre resolviam os problemas. Né? Exatamente. Então foi aí que a carreira dele deslanchou com essa série A Gata e o Rato. Outra que também é famosa, gente, A Feiticeira. Mesmo você sendo jovem, deve ter ouvido falar da Feiticeira, né? Que tinha aqueles poderes fantásticos, maravilhosos, mas ela usava enceradeira, máquina de lavar, aspirador de pó. Ninguém merece, né, gente? Ela era proibida pelo marido de usar os poderes dela. É ruim que eu ia deixar de usar. Mas nós descobrimos que tudo isso era para vender eletrodoméstico. Exatamente. Na época. Era uma exigência do patrocinador, então ela tinha que usar esses produtos. Imagina que eu não ia ficar o tempo inteiro torcendo no meu nariz, que nem ela fazia, para fazer as coisas. Também era uma série. Ainda passa até hoje num canal, tem um canal na TV que passa até hoje essas séries antigas. Exatamente. Tá? Seguindo essa pegada, Ginny é um Gênio, que também era uma série maravilhosa, que a gente gostava. Essa não obedecia, não. Ela usava os poderes que ela não fazia absolutamente nada. E o amo e senhor dela, ele era astronauta. Exato. Major Nelson. Ele era da NASA. Entendeu? Então era toda uma propaganda em cima da era espacial, que estava começando, entendeu? Exatamente. Nada era feito aleatoriamente. Gente, nós estamos falando de séries que começaram na década de 50, 60, 70. A gente assistia essas séries e quando a gente via, a série já tinha terminado, ó. Lá um tempão, mas a gente continuava assistindo porque era como se fosse nova. Aliás, até hoje tem algumas séries que a gente acaba vendo como se fosse inédita, né? Nessa pegada, eu vou citar uma que já acabou faz tempo, que é o Chaves, né? Que eu acho que o Chaves já acompanhou as 10 gerações. Mais. Entendeu? É isso. A gente dá a impressão que Chaves está desde a época das cavernas. Né? Então, as séries, elas nos acompanham, né? Nós gostamos. E o tempo foi passando, nós fomos envelhecendo, cada uma seguiu seu caminho diferente, né?
mas sempre gostando disso. E assim, gente, naquela época tinha os filmes que hoje são as pegadas doramas, tal. Tinha os filmes naquela época já, né? Filme japonês, gente. Tinha o Godzilla, que era uma série também. Exato. Então, tinha National Kid. Ultraman. Foram os nossos primeiros super-heróis. Ultraman, Ultra Seven, National Kid. Nossa, que tinha os efeitos especiais que a gente vê hoje. A gente fala, Hoje nós falamos são os defeitos Deus. especiais, mas na época, para nós, e acredite, a gente, como criança, a gente acreditava que aquilo era real, entendeu? Exatamente. Hoje mostram tudo, making off, os bastidores, como é feito, né? Eu não gosto muito de ver, não. Eu prefiro ficar iludida, né? Mas, inclusive, CCXP 2024, nós encontramos pela primeira vez um cosplay do National Kid. Um senhor japonês estava lá, fantasiado, bonitinho. Não tinha muita gente pedindo para tirar foto, não, porque eu acho que não conheciam, mas nós tiramos foto com ele. Porque, né, deu aquela nostalgia, não é verdade? Exato. Eu acho que uma das séries que mais teve, assim, um boom na TV foi o Casal 20. Todo mundo passou olha o Casal 20. É o senhor e a senhora Hart. Todo mundo queria ser a senhora Hart. Eles eram ricos, Ele era rico, né? Inteligentes, Exato. descobriam, desvendavam os casos e mistérios. Eu também fiz uma lista, gente, de séries que eu assistia naquela época que hoje eu não assistiria nunca, jamais. Tem algumas coisas, gente, às vezes nós discordamos, mas nisso nós combinamos, entendeu? Não, nós concordamos de que o negócio assim, uma série que era legal era o Zorro, mas não esse Zorro que vocês conhecem hoje, gente. Naquela época, o Zorro tinha um parceiro. Era o Zorro e o Tonto. E o Tonto. Né? Ele era um indígena. Era um indígena. Né? Então, assim, pra você ver, depois o Zorro foi se aperfeiçoando, foi mudando e tudo mais. O Zorro era com um ator que ele fez uma série também muito legal que foi Perdidos no Espaço. Era Gay Williams o nome dele. Exatamente. Né? O professor Robinson. Inclusive, fizeram agora, eu vou falar recentemente, porque foi recentemente a série Perdidos no Espaço, né? Eu assisti. Eu não. Eu assisti. Eu não. Por uma nostalgia, né? Mas é claro que você acaba indo buscando aquela série da sua infância. Mas não é a mesma coisa. Não foi de todo ruim, não, né? Mas, se eu fosse dar uma nota, eu dava um 6,5, né? E teve o filme também, Perdido no Espaço. O filme foi um fracasso total, uma derrota. Mas a série, né? Se você tiver a chance de assistir, ela tem efeitos especiais muito legais, a história. Mas, para nós, né? Eu acho que a gente acostumou a ver o Dr. Smith, o robô, que era o que chamava mais atenção. Eu acho que a memória afetiva que a gente tem desses filmes, eu pelo menos não consigo assistir uma roupagem nova se ela não for muito bem feita. Acaba, né? E assim, uma série que se passava também na década de 80, que era Magno. E o Magno voltou numa série, né? Magno Pi. Eu não assisti. Que é uma roupagem nova também do Magno. Eu gosto da série, eu assisto. Eu não assisti. E essa série não é nova, gente. Isso é uma roupagem nova. Porque o Magno também é uma série antiga. Isso, do cara com Tom Selleck. Exatamente. Eu não assisti, eu vi 2, 3 episódios, mas não me pegou. A série tem que me cativar, né? E eu não acompanhei mais. Aí você vê, a gente sempre fala de atores daquela época, séries mais antigas, tem Tom Selleck. Ele faz uma série que é Blue Blood, né? Muito legal, uma série policial, né? Aliás, está tendo o encerramento dela, né? Agora, mas é uma série bem legal, uma série policial. Ele continua bonitão, tá, gente? Mesmo jeito. Mesmo na TV, no cinema, nas séries, nada se cria, gente. Sempre tem, é claro que tem as produções novas, lançamentos, mas algumas séries não são novas, tem uma roupagem nova, né? Às vezes é legal e outras não é. Tem uma série que passava na época, chamava Túnel do Tempo. Toda vez que eu vejo uma série que ainda passa, acho que na TV Brasil, que chama Stargate, eu me lembro da série Túnel do Tempo, porque eles viajam através de um portal criado, né, como se um túnel, e eles vão parar em várias épocas da história
né? E eles não podem se envolver justamente para não mudar a história. Para não Mas mudar o eles presente. acabam passando em É o vários... sonho de todo mundo, né, gente? Voltar ao passado. Infelizmente, essa série não teve final, porque acabou a verba e eles deixaram a gente no hora vejo, né? Não mais nada. É que nem Terra de Gigantes. Até hoje eu não sei onde eles estavam, né, realmente. Que terra era aquela? Né? Então, e hoje tem séries assim, onde a pessoa sai de carro e de repente ela está num outro mundo, numa outra terra paralela, porque vocês não sabem, mas tem mais de 100 terras, né? Então, nós somos a Terra 1. Se uma né? terra já dá trabalho. Nós somos a Terra 1, né? Outra série que teve várias roupagens, mas ela é bem antiga, é Tarzan. Teve com John Ash Miller, Ron Weller, acho que o Ron Weller morreu recentemente. Ele morreu. Ele foi o último Tarzan Ele foi o último Tarzan. da série. Então, assim, o Tarzan, ele não é de hoje, a roupagem nova é uma roupagem nova. Se criou também vários desenhos, Teve né? longa-metragem também, vários E filmes. depois Aliás, teve um filme, animações. o filme recente foi com, eu não sei pronunciar o nome dele, os Skarsgård, eu não sei pronunciar o nome dele, é muito complicado. Depois a gente vai aprendendo as coisas, tal, que Tarzan foi escrito, claro, por um escritor, etc, em Lorde inglês, né? Mas na época, quando a gente era criança, a gente já achava que ele estava na selva mesmo. Isso, mas não estava. Inclusive, a série do Ron Weller foi filmada aqui no Amazonas, a cena que ele pula, que não é ele, né? Da cachoeira, né? Foi aqui. E tinha outro segmento de séries que a gente também assistia, que foi o que eu falei, que a gente não ia assistir mais. Eram as séries de faroeste. Eu lembro que meu pai era apaixonado por essas séries, eu acho que é por isso que a gente começou a assistir séries também. Chaparral, Bonanza, Daniel Boone, Os Pioneiros, Lara, Meu Homem de Virgínia. Era toda uma pegada de faroeste. Por que eu não assisti hoje em dia? Porque essas séries mostravam que o inimigo do povo era o índio. Quando, na realidade... Era o homem branco e não o indígena. Exatamente. Né? É que nem a série Yellowstone. Tá aí, acho que ela voltou agora, a última temporada dela. Eu não consegui seguir em frente, porque a pegada deles ainda continua mostrando que o índio é o vilão da história. Essa série Yellowstone, ela é bem cotada aí, sabe? Tá, ela tá bem, né? Tá bem cotada. Tá com Kevin Costner. E é com o adorável Kevin Costner. Uma série que eu assisti, ela não é velha, mas eu assisti na força do ódio, é House. Eu tinha raiva, mas ao mesmo tempo eu gostava dele, eu também eu tive que assistir até o final. O médico, ele fazia diagnósticos, né? Ele era bem irônico, bem sarcástico mesmo, né? Ele não tinha medo de, se o que ele fosse dizer para você ia te magoar ou não, o problema era seu, não dele, Exato. Né? Mas eu assisti, ela não gostava, mas eu não fui na força do ódio, não, eu gostava mesmo. Tem uma série, já que a gente está falando de várias séries, uma série que é brasileira, foi uma série muito assistida na época, que era Malu Mulher, com a Regina Duarte. Era uma história muito boa, né? Ela tratava da vida de uma mulher, acho que ela era divorciada, separada. Numa época onde não era aceita, era uma mulher forte, lutava contra os preconceitos, contra a discriminação, com relação à mulher. Exatamente, chamava Malu Mulher. Foi bem legal, uma série bem forte mesmo. Gente, né? Se a gente for falar de séries, é muita série. Barrados do Baile, Smallville, né? Que a gente começou tudo, Arquivo Morto, Arquivo X. Todos são séries que já existiam lá no passado, sabe, década de 70, e que estão 80. de volta com outras roupagens. Exatamente. A gente não pode deixar de falar, gente, não podia deixar de falar em 3 séries. Tenho certeza que por mais jovem que você seja, você vai saber. Todo Mundo Odeia o Chris, Maluco no Pedaço, A Patroa e as Crianças. Quem nunca viu pelo menos um episódio de uma dessas 3 séries, né? É divertida? Tem o pessoal conhecido, tem aqueles que sumiram, aqueles que fizeram muito sucesso, que nem o Will Smith. E ainda está passando, né? E passa tudo, né? A Patroa e as Crianças voltou a passar no SBT. Todo Mundo Odeia o Chris na Record. Então, assim... E o Maluco no Pedaço também voltou
Voltou, entendeu? O Maluco no Pedaço tem uma nova roupagem agora, uma nova gravação, né? Que mostra, é uma nova história, tá, gente? Vocês vão assistir, não é a mesma aquela história, não, é uma nova história, né? Eu ainda não vi, gente, porque é muita coisa, minha lista tá muito grande, e meu dia tinha que ter 72 horas, a semana 15 dias, né? E eu tinha que viver mais 100 anos. Bom, eu quero aproveitar esse momento desse canal para fazer uma correção, que eu sempre falo que eu não gosto de anime, mas eu sou uma pessoa que eu acho... desculpa aí, gente, eu sou uma senhora idosa, mas eu assisto muito desenho. Então, assim, e os meus desenhos que eu comecei a assistir, veio, ó, Johnny Quest, que era um desenho que eu adorava, que tinha um cachorrinho chamado Bandit. Os Herculoides, porque tinha uns animais bem diferentão, viu? Da época. Exóticos. A impressão que dava que eles eram do espaço. Eles moravam em outro planeta. Que era em outro planeta. Aí tinha os Impossíveis, gente. Eles se transformavam, Era água. um trio, eles tinham uma banda, eles cantavam rock. Exato. E quando eles tinham que combater o crime, eles se transformavam em super-heróis. Exato. Era o multi-homem. O homem fluido. O homem fluido. E o homem mola. O homem mola, isso. Era bizarro, gente. Era. Mas a gente adorava assistir, né? Eu acho que uns que eu mais gosto até hoje é os Thundercats. Mas tem um desenho que eu já procurei e eu achei, e acabei assistindo até o último episódio, que era Os Gárgulas. Maravilhoso, eu também achei, né? Depois que eu descobri esses streams, eu procurei e assisti a história de Golias, que é o Gárgula, né? É a história deles, o que aconteceu com eles. E deram um final. Eu aceitei, foi bem aceitável pra mim? Não, mas foi um final. Não deixou a gente no vácuo, né? Era bem desenho que a gente assistia, porque não tinha outra coisa pra assistir. He-Man. He-Man. She-Ra, eu não gostava muito, né? Da She-Ra, mas eu assistia. As Meninas Superpoderosas. Ave Maria. Tinha vários. Eu assistia muito mais gente. desenhos, voltei a assistir muito mais desenhos quando meu neto, o primeiro neto, né, o Raul, era criança. Nós assistíamos, né, eu e ele, mais os desenhos da cultura, que tinham os desenhos muito legais, muito educativos, né? E nós assistíamos também a Era do Gelo. A Era do Gelo 1 e 2. Decoramos as falas. Até hoje, eu e ele nos pegamos repetindo aquelas falas, né? É um desenho maravilhoso. Se tiver oportunidade, assista. Agora, deixa eu falar pra você aqui. Eu tenho certeza que você até hoje quer saber o que aconteceu com os personagens da Caverna do Dragão. Então quer que eu conte as teorias? Quer eu conto. Tem muitas teorias. Uma delas nós vimos na CCXP. Exatamente. Entendeu? Mas não vou dar spoiler, não. O Vingador tinha asas. Porque se o cavalo não tinha asa, quem tinha asa era o Vingador, né? Então o Vingador levava o cavalo. Como que ele segurava aquele cavalo? Pois é, então assim, né? São as coisas que demorou pra gente perceber essas coisas, entendeu? É isso. E assim, tem os desenhos, os Smurfs, os Ursinhos Carinhosos. Gente, é muita coisa. É muita coisa, realmente. Esse é um apanhado para vocês entenderem que, assim, como a pessoa se torna, gosta, ela cresce, ela não deixa de gostar, de assistir. Eu adoro cinema. O cinema sempre me encantou. Você ir assistir um filme naquela tela gigante, é maravilhoso, é diferente de... mas eu tenho na minha casa uma TV de 80 polegadas. Não é a mesma coisa, gente. A emoção do cinema, você ir assistir... ir ao cinema, eu ainda acho a coisa mais fantástica. Maravilhoso. Maravilhoso foi eu assistir O Senhor dos Anéis no cinema, gente. Olha, quando mostrou assim o Abismo de Helm, naquela tela gigante, eu chego a me arrepiei todinha. Aliás, eu me arrepio até hoje, porque é uma trilogia que eu adoro, né? Então, assim, é muita coisa pra gente falar, relacionar, contar. Desde os gibis que a gente assistia, lia, né, do Tio Patinhas, Zé Carioca, Pato Donald. Passando pela Turma da Mônica, Maurício de Souza fez. Nós estivemos lá nos estúdios do Maurício de Souza, nós tiramos foto com ele, gente. Nós o conhecemos pessoalmente, né?
Ele vai fazer 90 anos, né? Maravilhoso também. Então, são muitas coisas, são muitas histórias para contar, mas nós vamos ter tempo, porque teremos um programa. Outras oportunidades para dizer para vocês. Se a gente for continuar falando aqui, a gente vai ficar horas e horas e horas. Mas esse é só o começo, a ponta do iceberg de muitos outros assuntos, tá? Muita coisa. Que nós voltaremos com o Plantão Dona Geek, né? Juntamente com a Perifacom, para estarmos com vocês, trazendo tudo aquilo que nós gostamos. Exatamente. Tá? Tchau. Tchau.